O meu entrevistado de hoje será João Vitor Gomes Pasquetto, engenheiro agrônomo de desenvolvimento e mercado da Stoller. E o tema da nossa entrevista será Estratégias para a safra de soja 2023-24 com o El Ninho. Fala, João, como é que você está? Tudo bem? Ô, Divino, tudo bem, graças a Deus. E você? Para mim é uma satisfação Ótimo. muito grande estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aí, né, com uma conversa muito boa aí. Rapaz, você não vai contribuir um pouquinho, não. Você vai contribuir é muito. Show de bola, é isso que a gente espera. Ô, João, que ano desafiador, hein, cara? Com esse tal desse El Ninho aí. Pelo amor de Deus, né, cara? Pois é, a gente veio de 2 anos, né, consecutivos aí de Laninha, né, onde a gente surfou aí principalmente no centro-norte, aí na região do Cerrado, aí, com boas pluviosidades, né, boas produtividades, boas rentabilidades também por conta do preço, né, principalmente aí da soja, mas também do milho. E esse ano esse fenômeno se inverteu, né? Então foi confirmado, né, um El Ninho. E aí, vamos colocar assim, né, Divino, a questão das chuvas, né, ela muda um pouco, né? A gente tem um excesso de chuva um pouco mais para a região sul, que, vamos colocar assim, sofreu nos anos de Laninha, né, com estabilidade climática, e na região centro-norte, aí no Cerrado, aí já inverte, né? Já uma instabilidade climática muito maior, aí com chuvas irregulares e temperaturas aí acima do esperado, temperaturas altas. A gente teve ali Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul, Paraná, né, cara, que passou por momentos muito difíceis, Sim. né, com a falta de chuvas. Agora, algumas regiões, principalmente no Rio Grande do Sul, estão sofrendo com excesso, né, cara? Exatamente. Então, como foi confirmado o El Ninho, né? Então, algumas regiões estão sofrendo com excesso de chuva, né? E na região do Cerrado, né, centro-norte, o pessoal está com o plantio um pouco mais atrasado pela escassez de chuva, e pelo que a gente conversa com o pessoal lá do sul, o plantio também está um pouco atrasado, mas pelo excesso de chuva, né? Pelo excesso Enfim, de chuva. né? E esse fenômeno ele traz algumas diferenças aí, alguns cuidados no manejo aí da cultura da soja, né? Pois é, cara. Vamos falar um pouquinho desse padrão de chuvas e temperaturas aí, né, que se modificou no Brasil. Cara, como é que essas mudanças vão afetar essa safra de soja que está sendo plantada a partir de agora? Certo. Então, quando a gente olha um pouquinho, né, para o padrão de chuvas do El Ninho ali para a região sul, né, como a gente comentou, está tendo um excesso de chuva, né? Então, assim, com o excesso de chuva, o produtor ele tem uma dificuldade muito grande de fazer os tratos culturais, né, no momento correto, né, Divino? Então, Isso. o agricultor ele tem que ficar, ter bastante atenção no controle de doenças. Então, assim, é um ano que provavelmente ele não vai conseguir fazer aquela, né, entrar, né, fazer a entrada no tempo correto. Então, a doença, né, ali na região sul, provavelmente, né, se esse excesso hídrico continuar, vai ser um grande problema. Além disso, né, dependendo do tipo de solo que a gente tem lá na região sul e também, né, se o solo está mais ou menos compactado, você pode ter um excesso hídrico no solo e essa planta ela travar, né? Porque assim, você tem falta de oxigênio na raiz e a planta fica travadinha. Então, esses são, né, 2 impactos aí que a gente consegue já imaginar com esse excesso hídrico. Diferente da região centro-norte, né, Divino? Que aí, como você comentou, né, que aí, pelo El Ninho, você tem uma instabilidade de chuvas e temperaturas aí altas, né? A estratégia ali ela vai ter que ser diferente, né? Vai ter que ser uma estratégia mais focada em construção de sistema radicular em profundidade, estratégia onde você utiliza algumas técnicas de manejo para você, né, o pouco, né, ou esse espaçamento de chuvas, né, o pouco que chover, você conseguir captar e segurar essa água no solo para que a planta utilize e você não perca, né, essa água para a atmosfera, né? Então, são 2 situações diferentes, né? E os desafios também são distintos nesse caso. Cara, sabe o que eu observei esse ano, João?
Por exemplo, milho tiguera. Cara, tinha muito mais, pelo menos na minha percepção, do que nos anos anteriores. Outra coisa, eu já vi alguns produtores reclamando, cara, a respeito da quantidade de pé de galinha. Cara, tá demais e de difícil controle, mais do que nos outros anos. Eu acho que até em função dessa instabilidade de chuvas, né? Exatamente. Essa questão, né, de plantas daninhas resistentes, principalmente a glifosato, ele é um desafio bastante grande, né, que a gente vem enfrentando ao longo dos anos, né, com o uso sucessivo de glifosato, até mesmo de graminicidas. Então a gente vem fazendo essa seleção, né, de plantas resistentes. E assim, vamos colocar, o quebra-cabeça fica cada vez mais complicado, porque você vai tendo que ir inserindo outras estratégias para controlar, por exemplo, essa planta daninha importante que você falou, que é o pé de galinha, né? Cara, existem projeções aí dos Estados Unidos de que essa instabilidade climática deve se prolongar até outubro do ano que vem, ou seja, mais um ano nessa instabilidade, né? Quais, no seu ponto de vista, são as principais estratégias que os produtores de soja devem adotar para se adaptar a essa variabilidade? Tá. Eu acho que, assim, principalmente, vou falar duas situações, tá, Divino? Pensando na região sul, né, como eu falei, que eu acho que vai ser um grande problema o controle efetivo de doenças, né? Pela dificuldade de entrada na lavoura no timing correto. Eu acho que o agricultor ele vai ter que partir muito mais para um manejo integrado de doenças. Então, pensar em outras estratégias. Então, vou citar aqui uma, Divino. Então, quando a gente pensa em doença, né, para uma doença se manifestar numa lavoura de soja ou de milho, você tem que ter a planta susceptível, o patógeno, né, que ele já está ali no solo, ele já está na região ali, e também o ambiente favorável. Então, assim, nós estamos vendo que esse ano lá no sul o ambiente vai estar favorável, né, nós vamos ter dificuldade de aplicações, o residual, né, o intervalo não vai ser o que a gente busca, né, de 13 a 15 dias, então nós vamos ter que fortalecer a planta, usar métodos integrados, então usar de uma boa nutrição, né, utilizar produtos que ativam a resistência natural da planta para ela, né, assim como a gente utiliza vitaminas, né, e suplementos para tolerar mais, né, algumas doenças, nós vamos ter que utilizar essa mesma estratégia com a planta, utilizar de uma nutrição equilibrada e produtos que ativam os mecanismos de defesa dela, fazendo com que ela tolere, essa é a palavra, não resista, mas tolere mais, né, essas doenças aí, e perca mais com essas doenças, que é um pouco diferente do centro-norte, né, Divino? Então, no centro-norte, a gente comentou que vai ter essa instabilidade climática, chuva mais espaçadas, né, às vezes até abaixo, né, o volume abaixo da média. Então, o agricultor aí não é uma tarefa simples, né, ele vai ter que já ter um perfil de solo bem construído, né, não só quimicamente, né, que a gente fala fertilidade do solo, a gente pensa muito, e a gente aprende isso na academia, né, muito na parte de adubação, a parte química, mas esse agricultor ele vai ter que ter um bom perfil de solo, né, quanto também a características físicas, né, um solo mais agregado, para segurar mais essa água, utilizar de culturas de cobertura, Divino, né, para você aumentar a matéria orgânica e melhorar essa agregação, essa retenção de água no solo, mas também culturas que tenham uma grande quantidade de palha no solo, para a gente não perder essa água facilmente aí para a atmosfera. Que algumas, né, estratégias que eu penso aqui que pode ajudar nesses anos de instabilidade climática. Lembrando que as caracterizações, né, são diferentes aí para o sul e para o centro-norte. E ainda a gente pode citar algumas outras aí. E lembrando também das características biológicas desse solo, né, cara, que são muito importantes, né? Exatamente. Então, hoje a academia nos mostra isso, né, que quanto maior a diversidade né, microbiana do solo, né, você tem uma saúde do solo melhor, você tem uma resiliência, a planta ela tem uma resiliência produtiva maior, né? Então a planta ela tolera mais esses estresses abióticos, como a gente comentou, né? Seca, temperatura alta, até mesmo algumas doenças. Então isso aí que você comentou é fundamental, e a planta de cobertura e até
a inoculação com micro-organismos ajuda bastante nesse sentido. Ô, João, apesar de tudo isso que a gente está passando, questões climáticas, todos esses desafios de mercado, de preços, de custo de produção, mesmo caindo, não chegou no patamar que o produtor gostaria que chegasse, mesmo assim a gente vai plantar a maior área de soja da história, né? Cara, o que está levando os produtores a continuar investindo, a continuar acreditando tanto, inclusive continua a expansão de áreas novas aí? O último levantamento da Conab, Divino, se eu não estou enganado, essa safra 23, 24 que a gente vai adentrar são 45 milhões de hectares de soja, né? Um aumento expressivo frente ao ano passado. Olha, eu acho que essa expansão se deve ao grande investimento que o produtor fez em ativos, né, nessas últimas safras, com maquinário, né, trator, colheitadeira, plantadora. Hoje eu acho que o produtor ele já tem um domínio técnico de produção muito grande, né, do sistema de produção, seja no Cerrado aí, né, o Divino, soja, milho, no Mato Grosso, soja, algodão, safrinha, até mesmo aqui em São Paulo, onde eu me localizo aqui, fazendo a rotação, né, a reforma de cana-cultura da soja. Então, assim, é fato que o preço ele caiu, né, diante dos últimos anos, né, mas com conhecimento, né, com conhecimento técnico, com boas compras, com boas recomendações, ainda, né, o agricultor ele tem uma boa rentabilidade na cultura da soja. Então, por isso que eu acredito que esse aumento de área é por isso, né? Pelo investimento que ele fez investimento em maquinário, em ativo, né? Acho que, puxa, como é que faz, né? Você sabe melhor do que eu quanto custa, né? Uma colhedora, um trator, uma semeadora, um pulverizador. Então, ele vai ter que plantar, né? E aí ele vai ter que usar desse gerenciamento de custo, né? Desse gerenciamento técnico da fazenda, para, mesmo com esse preço de commodity, né, não muito alto igual a anos anteriores, ele tirar uma boa rentabilidade. E a gente faz algumas continhas, né, Divina? É claro que isso varia, né, de região para região e também de tamanho de agricultor, mas a soja ainda continua, né, sendo uma cultura rentável, né? Sim. Agora, a preocupação maior que a gente vê é a questão do milho, né, Divina? Aí, do milho, do sorgo que cresceu o ano passado, né, as safrinhas passadas, né? Aí é uma preocupação um pouco maior. Visto Cara, que, janela apertada, né? Porque vai ser uma janela apertada. Exatamente. Visto que o Cerrado, por exemplo, né? Você está em Rio Verde. Rio Verde é uma das regiões que planta mais cedo. E mesmo assim, quando a gente compara com o ano passado, eu estava conversando com alguns agrônomos aí, está atrasado. Então, assim, a janela ela vai ficando mais estreita, né? Já é estreita, né? Então, tem esse fator aí da safrinha, né? Aí é mais uma preocupação, porque aí o produtor tem que lançar a mão de uma série de recursos, né, para poder tentar amenizar isso, né? Buscar variedades mais precoces, né? Cara, às vezes vai chegar um momento que ele vai falar assim, não dá para plantar milho, né? Aí vai ter que buscar outras opções, né, também. Você falou do sorgo aí, estão falando agora em gergelim, cara. Então, eu conheço pouco, viu, Odmiro, de gergelim, mas eu sei que, por exemplo, no Vale do Araguaia, né, no vale ali do Mato Grosso, ali na região de Querência, ali o pessoal já está plantando gergelim, né? Eles fazem essa safrinha de gergelim, sim. E eu acho assim, se o pessoal está plantando lá é porque a rentabilidade, né, traz uma rentabilidade bacana para o agricultor. Vamos colocar assim, uma outra alternativa, Divino, né? Que aí o produtor em geral, ele, né, não gosta muito porque você não tem uma rentabilidade imediata, você, em vez de fazer uma safrinha, fazer alguma planta de cobertura, seja uma braquiária, seja uma crotalária, seja um mix, mas aí vai depender do desafio que você tem no talhão para você escolher essa planta de cobertura. Eu falo que não traz uma rentabilidade imediata, porque o milho você vai, planta, faz os tratos, colhe, né, e vende. E vende. Isso. E a planta de cobertura vai te trazer um ganho na safra subsequentes, ou nas safras subsequentes, né, na soja. Ela é quase que uma né, poupança, né, João? Quase uma poupança que o produtor faz, né? Eu vou deixar de ganhar agora para ganhar lá na frente, né?
Exatamente. Aí tem plantas de cobertura que necessitam de pouca água para germinar, para se estabelecer, por exemplo, o milheto. Então, assim, se apertar a janela, ele tem essa, né, essa outra opção, em vez de deixar a terra em pousio, que eu acho que é a pior das opções, né? Que você tem aí não é uma boa opção. Planta daninha, Definitivamente, enfim. Ô, João, a Stoller destaca o acompanhamento consultivo como uma forma revolucionária aí de relacionamento com os produtores, né? O que é esse acompanhamento consultivo e como é que ele pode auxiliar o produtor, né, em todo esse contexto aí do El Niño? O Divino, a Stoller, ele tem esse modelo de trabalho, sabe? De fazer uma venda consultiva, não só vender o produto e assim, bom, vendeu, né? O meu papel está feito e lavo minhas mãos, mas sim fazer uma venda técnica, fazer um pós-venda de qualidade, né? Acompanhar o ciclo da cultura junto com o produtor, desde o plantio até a colheita, não só olhando, tá, para os pilares que a companhia trabalha, né? Então, mesmo a companhia sendo uma empresa de fisiologia, nutrição e biológicos, né? A gente tem uma visão voltada para o ciclo da cultura, para auxiliar o agricultor em geral, desde a plantabilidade. Então, a gente faz várias ações junto aos nossos clientes, visando melhorar a plantabilidade, porque você imagina, né? Plantabilidade é o início da cultura, né? Seja de milho ou de soja. Então, assim, se você errar já no início, né? Você concorda comigo pensando numa corrida de Fórmula 1, se você já começa na pole position, você tem uma chance maior de ganhar a corrida. Então, se você começa com a plantabilidade boa, né? Plantas bem distribuídas, né? Numa mesma profundidade, tendo uma emergência uniforme, com semente de qualidade, você já tem uma chance maior de atingir uma produtividade alta, que é um vetor muito forte da rentabilidade, né? Então, a gente preza muito por essa venda consultiva voltada para o auxílio do produtor, não só voltado para os 3 pilares que eu comentei que a companhia trabalha. A gente acredita muito nisso. Eu vou falar um negócio para você, Divino, dá trabalho isso, mas realmente... Não, dá trabalho, porque além de você conhecer do que você vende, do que você oferta, você tem que estudar, você tem que ir atrás e conhecer, né, de todo o ciclo da cultura. Só que é muito satisfatório quando você consegue, de fato, né, ganhar a confiança do agricultor pelo pós-venda de qualidade que você presta e não apenas pelo produto de qualidade que você vende. Eu acho que esse é a grande questão. E a Stoller acredita muito nisso, viu, Divino? Numa venda consultiva. Isso é importante. Você falou de plantabilidade aí, a plantabilidade já começa anterior ao plantio, né, cara? Pegando a plantadeira, regulando certinho, olhando como é que está a distribuição, né? Todo o processo, manutenção, né? bem feita, né? Isso mesmo. Cara, dá aí detalhes sobre os 3 conceitos chaves desenvolvidos pela Stoller, que é o comece bem, seja forte e nutra e defenda, né? Como é que eles se integram a essas condições climáticas adversas aí geradas pelo El Niño? Tá, bacana. Então, dentro da cultura da soja, a gente trabalha com 3 programas de manejo, né? Esses conceitos que você citou. Então, o primeiro é o comece bem. Então, são soluções, Divino, que a gente recomenda sempre com base na análise do cenário e do diagnóstico que a gente faz da área do produtor, tá? Mas são soluções que visam estabelecer melhor a cultura. Então, são soluções para o início de ciclo. Então, tratamento de semente, suco de plantio, tá, Divino? Justamente como eu comentei, né? Você ter uma emergência das plantas uniforme, né? Vamos colocar assim, a maioria, a gente não vai conseguir, mas a maioria emergindo ao mesmo tempo, é um ganho competitivo. Você tem menos plantas dominadas, a sua probabilidade de alta produção é maior. Então, a gente tem soluções para isso, para crescimento do sistema radicular. A gente comentou, né? Você vai pegar esse ano na região centro-norte. Eu sei, né, que eu vou ter um volume menor de chuvas e um espaço maior entre elas. Então, tem que ter um sistema, fazer o alicerce da planta, que é o sistema radicular. Então, esse conceito, ele se encaixa muito nesse sentido, né? De você ter um estabelecimento inicial da cultura da soja melhor. Tá? Então, aí são algumas soluções que a gente tem. O segundo, como você comentou, é o soja forte.
né? O soja forte é um manejo fisiológico, né? Ele é apenas fisiologia, que visa maximizar os componentes de produção da soja, né? Porque hoje a gente utiliza diversas estratégias de manejo, né? Dessecação, puxando aqui, dessecação das plantas daninhas, plantio, escolha da variedade, herbicida, tudo. E a interação de todos esses fatores, tá? A interação deles, de todos esses fatores, fungicida e inseticida, vai resultar vai impactar esses componentes de produtividade. Na soja é vagem por metro quadrado, grãos por vagem e peso de grãos. Então, esse manejo fisiológico soja forte, ele visa maximizar esses componentes de produção. Você ter mais vagem por metro, principalmente. Então, se eu tenho mais vagem por metro, eu consigo aumentar minha produção. E, principalmente, mais peso de grão. Tá? Então, é basicamente isso. Então, visa maximizar os componentes de produção e deixar a planta mais tolerante a estresse. Isso com o uso de conhecimento, né? Fisiologia, o uso de hormônios promotores, né? O nosso carro-chefe aí, se você me permite falar o nome do produto, é o... Pode falar. É o Stimulate. Como é que chama? Tem esses 3 hormônios. Stimulate. Stimulate. O próprio nome já fala, para estimular. Isso. Então, ele é um biorregulador composto dos 3 hormônios promotores de crescimento. Então, a gente consegue modular a arquitetura, fixar mais flor, vagem, né? Minimizar o impacto de temperatura alta. Para você ter uma ideia, eu vou falar um número aqui, acima de 32 graus, a soja já está em estresse térmico. Ela já começa a sintetizar um hormônio ruim. E aí você tem tecnologias para minimizar o impacto que esse hormônio ruim causa na planta, né? E o Stimulate faz isso, tá? Amiga, eu vim falar de sola esses dias com 60, 65 graus. Pois é. Então, a palhada ajuda isso, hein, Divino? A palhada, ela ajuda a diminuir a temperatura de solo, né? Então... Aliás, até eu vi interessante, o cara pegou o termômetro, colocou onde estava a palhada, né? Estava 32 graus ali, e onde não estava descoberto, aí já estava mais de 50 graus, cara. Isso aí vamos colocar assim, é extremamente danoso, né? Vou citar só um micro-organismo que é importante na cultura da soja, né? Que é o Bradrhizobio, que fornece quase 100% do nitrogênio que a planta precisa. Então, uma temperatura dessa se afeta significativamente a sobrevida desse importante micro-organismo para a cultura da soja. E eu só para finalizar, isso aí ia falar do Nutra e Defenda, né? Eu ia falar isso aí. Só para finalizar, né? Você me perguntou do Nutra e Defenda, né? Como o próprio nome diz, o Nutra e Defenda são soluções que visam deixar a planta mais equilibrada do ponto de vista nutricional, tá? E também ativar os mecanismos de defesa da planta, né? Fazendo com que ela tolere mais as doenças aí que acometem as mais diversas culturas. Aqui na nossa conversa, a cultura da soja, né? Que é um grande problema, né? A doença na cultura da soja. Vocês estão fazendo um lançamento agora de um produto para melhorar a resistência das plantas? Isso, esse ano a gente fez, né, o lançamento da mais nova tecnologia que chama Relief Mais, Divino. Tá? O Relief Mais, ele é um produto, né, um fertilizante que ele ativa os mecanismos de defesa natural da planta, tá? Deixando essa planta, como eu falei anteriormente, mais tolerante à doença. Como chama a agroprosa, eu vou contar só um negócio para você aqui, que é uma história, né? Na academia, a gente vê pouco esse tipo de manejo integrado, né? A gente vê na faculdade, se eu controle de doença, eu vou usar o fungicida, né? E eu, quando eu entrei na companhia, eu falei, puxa, será que esse negócio funciona mesmo, né? Porque, assim, a gente tem como agrônomo se perguntar, né? E depois que eu comecei a trabalhar e assim, realmente, você ativar os mecanismos de defesa da planta, né? Com nutrição, com indutores de resistência, realmente funciona e ajuda o manejo integrado, né? Ajuda o produtor a controlar mais as mais diversas doenças aí, desde ferrugem a gente tem resultado, mancha-alvo, septoriose, antracnose, então todas essas doenças aí que o produtor tem dificuldade de controlar, e mesmo com várias aplicações de fungicida, aliando o sítio específico com o multissítio, você não controla 100%, você ainda perde por doença. E essa tecnologia, mesmo em um manejo robusto de fungicida, ajuda a melhorar
né, ajuda a diminuir a severidade da doença e melhorar aí a tolerância da planta a essas moléstias aí. Então, assim, resumo, eu mesmo não acreditava, mas realmente funciona. São Tomé, né, cara? São Tomé, vê para crer. Você viu e viu que funcionava, é isso aí. Cara, vocês estão com um e-book, que é um guia de plantio, do plantio até a colheita. Como é que é esse e-book? A gente, dentro da Stoller, né? Às vezes a Stoller, viu, Divino, é até confundido antigamente, quando eu entrei, faz 10 anos que eu trabalho na empresa. Às vezes o pessoal confundia a Stoller com empresa de pesquisa, porque, como eu te falei, né, como a gente preza muito pela venda consultiva, um alicerce muito forte é o conhecimento técnico. Então, é recorrente a gente lançar e divulgar, tá? Para produtores, para alunos de graduação, pós-graduação, enfim, para técnicos aí que trabalham com agricultura, vários materiais, né? No próprio site da Stoller tem vários materiais que a gente do departamento técnico, né? Departamento técnico é antigo, a gente do marketing escreve, o pessoal da pesquisa e desenvolvimento escreve, até outros pesquisadores que trabalham com a gente escrevem. Então, assim, esse e-book é mais um resultado, né, de um trabalho que a gente faz buscando levar informações técnicas de qualidade ao agricultor, né, e aos técnicos aí que atuam na área. Beleza, João. Convido o pessoal, né, quem não conhece, viu, Divino, a entrar no site da Stoller, lá tem o blog do produtor, tem vários artigos aí bem bacanas aí sobre as mais diversas culturas. Eu vou entrar depois e vou dar uma lida no material lá. Cara, prosa boa, gostei, obrigado. Final de semana maravilhoso para você aí, aproveita e descansa, né? Depois de feriado, né? Descansar. Mas, bom final de semana para você, viu? Valeu, Divino, eu que agradeço, né? 25 minutos, espero ter contribuído pelo menos com alguma coisinha aí nessa prosa que foi boa, né? Como eu falei para você no início, né? É a primeira vez que eu participo e espero ter contribuído. Muito obrigado, viu, pelo convite. Primeira vez a gente nunca esquece, João. Obrigado, cara. Um abraço para você. Eu conversei com o João Vitor Gomes Pasquetto. Cara, gente boa, doidado, viu? Ele é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Stoller. E nós falamos a respeito de estratégias para a safra de soja 23, 24, com esse danado desse El Ninho. Gente, acabou a semana? Coisa boa, né? Final de semana, sextou, meu povo, sextou. Eu espero que você tenha um final de semana maravilhoso, viu? Se você gostou dessa nossa prosa, então deixa aí um gostei pra gente, deixe um comentário, né? Comente aí como é que foi a sua semana, como é que foi o seu feriado, tá bom? Compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.